Bem, amigas, amigos, meu convite hoje é para fazermos uma reflexão sobre algo que é fundamental para as nossas vidas: o amor. E quero começar com uma pergunta que talvez mexa um pouquinho aí com você, mas é importante para esse nosso início. A minha pergunta é: como você tem cuidado de quem você ama? Como você tem cuidado de você? Pergunta que parece simples, mas que nos convida para uma viagem de autoconhecimento bem profunda. Eu digo isso porque pode ser que alguns de nós, ou todos nós, já tenhamos sentido em algum momento que estávamos cuidando mais do outro do que de nós mesmos. Ou pior ainda, estávamos nos anulando em nome de um amor que nem sempre é verdadeiro. Mas será que é isso o que o Mestre Jesus veio nos ensinar quando disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei? Olha a responsabilidade desse convite do Mestre para nós. Então eu tenho certeza absoluta que não era essa a mensagem do Mestre Jesus. E o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, nos diz que o amor é um sol interior com uma força que nos aquece o espírito e ilumina os nossos caminhos da vida. Mas se o amor é essa força tão poderosa, de onde surgem os nossos problemas? De relacionamento, de convivência, de caminhar pelo mundo. Os problemas surgem nas muitas vezes que confundimos esse amor que o Mestre nos dedicou com posse, com apego, com a necessidade de ser aprovado pela outra pessoa. Isso, minha amiga, meu amigo, isso não é amor. Isso são instintos, são carências, são manifestações emocionais, mas não é amor. Amar de verdade é muito mais do que simplesmente sentir algo. Amar de verdade é cuidar. Por isso que o nosso tema do Evangelho de hoje é tão forte. Nosso tema é: quem ama, cuida. E vamos falar de 3 cuidados. O primeiro cuidado é aquele para com nós mesmos. Quem ama, cuida de si mesmo. Jesus jamais nos disse: ame ao próximo e esqueça de você. Ele disse claramente: ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, aqui existe um pressuposto colocado pelo Mestre. Se eu não amo a mim mesmo,
se eu não me cuido, como é que eu vou ter a pretensão de saber ou cuidar do próximo? Vou aqui dar um exemplo muito simples, mas que é muito comum nos nossos dias. Eu conheço, e talvez você também conheço pessoas que ficam tristes, abaladas, porque postaram uma foto nas redes sociais e não receberam tantas curtidas quanto gostariam de receber. Outras ainda ficam aguardando uma mensagem depois de enviar um WhatsApp que não chega. E de repente deixa que toda a alegria da vida vá-se embora por essas pequenas coisas. E esses dois relatos esses dois exemplos que eu trouxe, é para exemplificar o quanto muitas vezes estamos colocando o valor de nossas vidas nas mãos do outro. E eu quero destacar um ponto aqui que eu julgo muito importante. O alto amor não é vaidade. O alto amor não é o egoísmo. Quando eu respeito os meus limites, quando eu estou me amando, isso me fortalece, me energiza para que eu possa cuidar dos outros. Paulo, lá na sua carta aos Romanos, escreveu o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa certeza de Paulo deveria encher o nosso coração de esperança, que nós não dependemos dessa aprovação do outro para nos sentirmos amados, para sentirmos o amor. Porque Deus nunca nos abandona. Ele sempre está nos amando. Mas Ele espera que cada um de nós faça a sua parte, que é cuidar de nós mesmos, amar a nós mesmos. Vamos ao segundo ponto. Quem ama, cuida do próximo. Aí eu vou contar uma pequena história muito rápida aqui. Um senhor idoso ia todos os dias a uma floricultura comprar uma rosa. E o dono daquela loja ficou curioso e perguntou: para quem o senhor leva essa rosa todos os dias? E o senhor respondeu: levo para minha esposa. O dono da loja então sorriu. Nossa, ela deve ficar muito feliz com essa demonstração de amor diário. E o senhor, com uma certa tristeza nas palavras, disse: na verdade, meu amigo, na verdade, ela não sabe mais quem eu sou. Ela está sofrendo com Alzheimer já há alguns anos. Mas eu sei quem ela foi, quem ela é e que ela sempre será na minha vida. E enquanto eu puder, vou continuar levando essa rosa. Porque mesmo que ela não se lembre de mim, tenho certeza absoluta que o meu amor chega até
o amor que um dia ela sentiu por mim, através desse meu gesto de cuidado com essa pessoa que eu tanto amo. Vejam, dá para percebermos aí? Isso é o amor. O amor não se mede pelo retorno, mas pelo cuidado. Porque quem ama, cuida, mesmo quando não mais reconhecido. Será que você tem algo assim, uma situação assim, parecido na sua vida? Pensa nisso com cuidado, com coração, com amor. Quantas pessoas talvez estejam esperando lá no seu coração, lá no seu íntimo, um gesto de cuidado nosso, mesmo não conseguindo mais retribuir. E cuidar, minhas amigas, meus amigos, não é apenas ajudar em casa, não é comprar presentes, não é resolver todos os problemas. Cuidar é escutar o outro perguntar: como você está hoje? Como foi seu dia? Cuidar é oferecer colo, é estar presente, é ser presente, é dar atenção, dedicar um carinho, uma palavra boa. E aqui, quando eu estou falando isso, me vem uma lembrança aqui na cabeça, de uma canção que vocês talvez conheçam. Essa canção tem um trecho que ela diz assim: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É uma canção do grupo J Quest. E se a gente parar para pensar mesmo, não é verdade? O abraço é um gesto simples, mas ao mesmo tempo um poderoso, uma poderosa manifestação de cuidado com o outro. No abraço, muitas vezes a gente não fala nada, mas diz tudo. O abraço, ele aquece, ele consola, ele fortalece. E quando você pensa em um abraço, talvez venha aí na sua lembrança, nas suas recordações, o colo de sua mãe, que sempre te abraçou, o abraço de um amigo, de uma amiga, em um momento difícil de sua vida, um abraço de um avô, de uma avó, de um pai. Ou talvez venha na sua lembrança esse alguém que já partiu, já está no plano espiritual, mas cujo abraço você ainda sente na memória do seu coração. Isso é o amor que cuida, que atravessa o tempo e o espaço. E sabe que a gente recebe também o cuidado do plano espiritual. Os nossos entes queridos que já retornaram continuam cuidando de nós. Porque quantas vezes em meio à dor você não sentiu um conforto diferente? Como se tivesse uma presença invisível dizendo para você: calma, calma, eu estou aqui com você. Às vezes é um sonho reconfortante que você tem com esse ente querido. Outras vezes
é uma intuição que chega de forma inesperada. Isso também é cuidado, vindo de um amor que permanece vivo do outro lado da vida. Então aqui vai um convite para você agora. Se você quiser, feche os seus olhos, feche seus olhos. E deixe-se abraçar, sinta esse abraço mais do que especial, te envolvendo neste momento. Sinta o calor desse abraço, que não tem nada de físico, mas tem muito de amor. Sinta simplesmente o amor, o calor, o aconchego, a lembrança boa, a memória do coração. Assim, os nossos entes queridos nos abraçam com todo o amor que vivemos juntos. E agora, momentaneamente, estamos em planos diferentes. Isso é cuidar do outro. Vamos ao terceiro ponto do amor, o amor a Deus. Quem ama, cuida da sua relação com Deus. E cuidar dessa relação é manter viva a esperança, a fé, é cultivar a oração, é sentir-se parte de um círculo maior formado por essa vibração de amor que nasce em Deus. Existe uma história muito bonita de uma tribo africana em que, quando a criança nasce, ela recebe uma canção composta especialmente para ela. E essa canção será cantada em todos os momentos importantes da vida dessa pessoa. Quando ela cresce, quando ela erra, quando ela está em sofrimento. A aldeia se reúne e todos cantam para lembrar a pessoa de que ela é e de quanto ela é amada desde que nasceu. E Deus faz o mesmo conosco. Quando a gente nasce, o universo compõe uma canção especial para cada um de nós. E quando a gente está nesses momentos difíceis de turbulência, de sofrimento, Deus nos envolve com o seu amor e, através de uma oração, através das pessoas que chegam no nosso caminho, através desses espíritos que nos amparam, essa melodia divina toca os nossos espíritos, as nossas almas, para nos lembrar: você é um ser amado por Deus. Então, minhas amigas, meus amigos, vamos nos lembrar sempre: quem ama, cuida. Cuida de si mesmo, porque o amor começa por dentro, no nosso mais íntimo. Cuida do próximo, com gestos simples, com presença verdadeira, amorosa, caridosa, acolhedora. Quem ama, cuida da sua relação com Deus, que é a fonte de toda energia, de toda esperança, de toda força, deixando que essa presença divina se torne o nosso propulsor de vida a cada dia. Então, aqui nesse momento do nosso Evangelho, eu quero convidar você novamente. Traga ao seu coração alguém muito querido, ou algumas pessoas muito queridas, que são muito valiosas na sua vida. Coloque-a nas suas vibrações.
E essa pessoa pode ser alguém que ainda está aqui neste mundo, caminhando ao seu lado, ou alguém que já está no plano espiritual e que há pouco talvez você tenha sentido ser abraçado, abraçada por essa pessoa. Feche seus olhos por um instante e envie para essa pessoa, para essas pessoas, uma vibração intensa do seu amor. Como se você quisesse, nesse momento, abraçá-los, abraçar fortemente, aquele abraço que você sente o pulsar do coração do outro. Se quiser, estenda seus braços, sim, com os olhos fechados, como se essa pessoa estivesse aqui, no meio dos seus braços. Traga para junto do seu coração, porque amar é cuidar. E a nossa vibração de amor é um cuidado muito, muito especial que ultrapassa qualquer distância. Lembre-se, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Que o nosso abraço, ainda que espiritual, chegue hoje a todas as pessoas que tanto amamos. Que o Mestre Jesus nos fortaleça para vivermos o amor na sua forma mais bela, aquela que cuida, que acolhe, que consola e que transforma as nossas vidas nessa bênção recebida de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.